Olá, felizes. Continuando o convívio com Deus, nós temos a história de Deus na Terra. É só nós lermos a história de Deus. Então, o princípio de estudar a história, o que é? Vamos estudar a história hoje, para nós, os erros do passado, da história, para nós consertarmos hoje e vivermos um presente melhor. Isso é a evolução da humanidade. Então, no passado eu errei dessa e dessa maneira, a minha vida foi difícil, eu paguei muito caro, então hoje eu vou consertar. Detalhe, todos os dias Deus nos dá uma oportunidade de começar uma nova história com Ele, desde que a paciência dele ainda esteja em dia conosco. Então vejamos, a minha vida não está boa. Senhor, o que está acontecendo? Eu vou contar um testemunho meu, fato. Eu tive uma infecção nos rins, e quem teve sabe que a dor da infecção nos rins, no meu caso foi nos dois, fica melhor ainda, é um grande motivo para nós glorificarmos a Deus, porque a nossa carne sofre terrivelmente. A dor da infecção nos rins é ótima para a gente glorificar a Deus, porque ela dói muito. Então, sábado, domingo, segunda, na terça-feira de manhã, e eu não vou no médico se Deus não me autorizar, porque Deus me deu fé para isso. Quem Deus não deu tem que procurar o médico imediatamente. Na terça-feira de manhã, a minha esposa ia saindo para a escola, ela é professora, e ela mediu a minha temperatura e estava 39,5. Então ela disse, eu te levo para o médico ou eu vou trabalhar. Eu fiquei em comunhão e falei, vá trabalhar, eu vou conversar com Deus. Ela saiu e eu dobrei o joelho, chamei Deus e conversei com Deus. Falei, Senhor, eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando o Senhor? Muito, porque a gente desagrada a Deus o tempo todo. Mas tem coisa que é mais séria. Eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando ao Senhor? Ou eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu tenho que fazer e não estou fazendo, e isso está desagradando ao Senhor? Outra coisa, eu tenho que pedir perdão para alguém? Ou eu tenho que perdoar alguém? Porque deixa eu dizer para o senhor, esse veículo que eu moro dentro dele, e eu estou aqui na Terra para servir ao Senhor, porque quando Deus me arrebatou aos 12 anos, Ele falou que eu ia ficar aqui para servir a Ele, e eu estou aqui fazendo o que Ele mandou. Então, eu tenho que pedir perdão para alguém, eu tenho que perdoar alguém, o que eu tenho que mudar na minha vida que não está agradando o Senhor? Porque esse veículo que eu moro dentro dele, para traduzir para as pessoas o que o Senhor fala e eles não entendem. E o Senhor me dá a graça de entender, então eu passo para eles. O Senhor conversa comigo esse assunto? Eu vou deitar e vou dormir. O Senhor fala comigo em sonho? Dormi. A minha esposa saiu 6h30, eu dormi, acordei 7h40. Quando eu acordei, eu estava completamente liberto. Deus me libertou por completo. Medi a temperatura 36 e pouquinho, menos de 36,5. A nossa temperatura é entre 36 e 36,5. Medi a temperatura estava boa, não estava doendo. Então, qualquer coisa que atrapalha para nós, pode ser Deus nos chamando para uma conversa. Ah, minha vida está ruim.
eu estou... A enfermidade. Ai de nós se não existisse enfermidade. Porque tem homem que Deus, se Deus não colocar nele uma enfermidade, ele não para ouvir Deus em hipótese alguma. Então, quando nós temos enfermidade, Senhor, por que essa enfermidade? Tomar muito cuidado, porque a enfermidade física é Deus conversando com a gente. Então a enfermidade física nos aproxima de Deus. A enfermidade espiritual nos afasta de Deus. Vamos tomar muito cuidado. Se a sua vida está muito boa, está tudo bem, está tudo certo, conversa com Deus para ver se está bem. Porque às vezes você está numa queda livre. Então, seja santo como eu sou santo. O Senhor é 3 vezes santo. Ele deixou modelo. A história que Deus deixou na Terra. Vamos voltar à história que Deus deixou na Terra para nós. Qual é a história que Deus deixou na Terra? Vocês querem saber como é a vida? Vamos falar de gente muito rico? Vamos falar dos reis? Os reis da Terra? Os reis não são aqueles... Os magos do Oriente não são reis, não. Eles são astrólogos. Os reis estão lá nos 1º e 2º reis. Vê lá. O rei fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e pagou muito caro. O rei fulano de tal fez o que parecia bem aos olhos do Senhor e foi muito abençoado. O rei Saul errou uma vez, errou a segunda, perdeu a paciência, errou um monte de vezes, ao ponto de falar com a feiticeira. Vou falar uma coisa aqui de novo. Saul é o nome em aramaico, em siríaco, salvo engano. Saulo é o nome, é Saul em hebraico. Eu vou fugir aqui os nomes das línguas, então deixa eu dizer. Saul era da tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim falava a língua que Saul, na língua da tribo, é Saul. Já em hebraico é Saulo. Em italiano é Paulo. O Paulo, depois de convertido, mudou o nome para Paulo. Isso não existe. Isso não é verdade, tá bom? Então vamos parar de falar isso. Eu já vi alguém falar isso pregando a palavra. Não vamos falar isso. Perdoa, o relógio está batendo e eu esqueci de... Então, Saul errou, entrou no sofrimento, errou muito mais ainda, entrou no sofrimento, aumentou o sofrimento. Chegou ao ponto que ele foi falar com a feiticeira. Davi errou. Mas quando ele viu que ele errou, e Deus preparou logo o profeta, porque o coração dele estava preparado para receber o profeta. Se você erra e se rebela, não fique esperando o homem que tem o dom da profecia hoje, porque naquela época tinha o profeta. Hoje tem quem tem o dom da profecia. Se você está errado, prepara o coração que Deus manda quem tem o dom da profecia falar com você. É a mesma coisa. Agora, se você está errado e se rebelou, você está indo para o caminho de Saul. Esse caminho não é bom, não. Você trata de se humilhar. Então, história, vamos ver na história, 1º e 2º reis, vê lá a vida dos reis, os que fizeram o que parecia bem aos olhos do Senhor e foram abençoados. E os que fizeram mal aos olhos do Senhor, pagaram o preço. A vida continua, é a mesma coisa. Mas eu não sou rei. Olha, aqui não se trata de rei ou se deixar de ser rei, como eu falei no começo. Na presença de Deus não se trata de ter ou não ter dinheiro, não se trata de ter ou não ter diploma, alma é alma, alma é alma, alma é toda igual,
não tem uma alma maior que a outra, nem menor que a outra. Ah, como Deus usa daquele irmão. Deus deu dom para ele. Ele deve estar administrando bem os dons. Porque o que tem muito vai lhe será dado. O que tem pouco, até o que tem lhe será tirado. Então, se Deus dá dom para o irmão, e o irmão está indo bem com os dons, está administrando os dons, e está granjeando o talento, da mesma forma o talento, se ele ganhou os talentos, e ele vai lá na parábola dos talentos também, se ele ganhou 5 talentos, e ele está granjeando muito bem, ele vai receber 10. E o que ganhou só um, que enterrou, ele ouviu aquela frase famosa, ide maldito, praticador. Ele vai ouvir naquele dia, praticador de iniquidade. Irmãos, Deus, além dele ser um modelo excelente, ele ainda mandou o Senhor Jesus. É um modelo especial, um modelo maravilhoso. Nós queremos receber 100 vezes mais aqui e no fim a vida eterna. Vamos imitar o Senhor Jesus. Manda esse espírito de grandeza, aí eu sou melhor do que eu. Tem pessoa que se acha melhor que os outros. E o que é triste, tem pessoa que se acha melhor do que os outros, porque ele recebeu um dom que destaca a carne dele. Aí ele começa a pensar que ele é alguma coisa. E olha, não são poucos os grandes pregadores que não terminaram a vida pregando a palavra. Não são poucos, porque a carne passa na frente. Essa graça não tem lugar para ídolo. Essa graça não tem lugar para homem grande. Se você é grande, Deus vai furar o seu balão para você não perder a vida eterna. Então, aqui não tem grande não. O grande aqui lavou os pés do discípulo. Sejam pequenos e tenham cuidado, vocês, a alma só tem uma. Crucificação foi só uma. O Senhor Jesus pagou os nossos pecados uma vez só. Se você está pensando que vai ter um acerto leve lá na frente, a paciência de Deus tem limite. Você pode, olha, isso não é brincadeira não, eternidade é eternidade. Eternidade não é brincadeira. Pensa o que você está fazendo. Todos os dias levanta de manhã, Senhor, me dê a graça, onde é que eu estou errando? Me dê a graça de consertar, me ajuda, Senhor, faça a obra como Deus deu de falar, da cólica nos rins, a minha infecção, Deus me libertou dela e tirou ela, não é minha não, Deus mandou ela embora e que não volte nunca mais. Agora, e detalhe, passar esse sofrimento louvando e glorificando a Deus, porque glorificar a Deus com tudo certo, correndo tudo bem, é fácil. Deus quer ouvir o nosso louvor nas horas mais difíceis, na hora da dor, do sofrimento, da fome. Senhor, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor está me dando a graça de passar isso. Provavelmente eu preciso passar por isso. Acabou o tempo, curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o canal. Nos ajude. Vamos servir a Deus. Deus que nos abençoe.